as mudanças de estado físico. Parece algo muito bobo quando a gente lembra lá, quando a gente aprendeu isso na primeira vez na vida. Só que se eu não tiver muito claro esses nomes, se eu não tiver muito claro esses fenômenos, na hora que eu pegar um exercício para resolver, ele talvez não me questione do jeito que está aqui, o que é cada coisa. Mas ele vai usar esses termos. Esses termos vão estar na minha questão. Então, se eu não conseguir lembrar o que cada um desses termos significa, quando eu pegar a questão para resolver, eu vou ficar perdido. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado. Então, a mudança de estado físico, a gente vai se basear nos 3 estados físicos mais famosos que tem. Então, alguma coisa ela pode ser um líquido, alguma coisa ela pode ser um sólido e alguma coisa ela pode ser um vapor. Que aqui talvez gere a questão, mas por que não gás? Então, mais pra frente também, a gente vai ver a diferença entre vapor e gás. É só parar pra pensar o seguinte, você não fala vapor de cozinha quando você vai ligar o fogão pra esquentar alguma coisa. Você fala que você vai usar o gás de cozinha. Você não fala gás de água, você fala vapor de água. Então, são essas nomenclaturas que a gente vai se adaptar aqui a o que é cada coisa para eu não me perder. Então, o basicão da coisa é o seguinte, para que as mudanças de estado físico ocorram, algo essencial está envolvido, que é a tal da temperatura. Então, isso daqui é fundamental. A temperatura e em função do tempo é que vai dizer pra gente o que está acontecendo. Então, toda vez que eu diminuo a temperatura, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a energia das moléculas, porque pensa assim, as moléculas, elas estão se movimentando, elas não estão paradas. O tempo todo elas estão se agitando para lá e para cá, andando para cima e para baixo, aquela loucura. Quanto mais calor eu injeto no sistema, o que eu observo isso como aumento de temperatura, mais rápido essas moléculas se movimentam. Quanto mais calor eu retiro agora do sistema, menos agitação tem, mais eu vou observar isso de que forma? Com a diminuição da temperatura. Então é só pensar na sua geladeira. A sua geladeira, o que ela faz? Por um sistema de comprimir e expandir gases, ela faz com que o calor seja retirado de dentro daquele espaço onde você coloca as coisas e jogado lá pra fora. Tanto é que se você coloca a mão atrás da geladeira, tá quente. Então ela tá tirando o calor lá de dentro e essa retirada de calor faz com que as moléculas se agitem menos. E isso a gente entende como alguma coisa ficar fria. Agora, quando eu injeto calor, que é o caso do fogão, você colocou lá, sei lá, vou esquentar um leite, vou esquentar comida do almoço, vou esquentar qualquer coisa que seja. Quando você liga o fogão e aí ele passa a ceder energia para o sistema, significa o quê? Eu estou injetando energia, portanto eu estou fazendo com que as moléculas se agitem mais e aí eu acabo mudando o estado físico. Quando essa agitação ela é meia boca, não é tão grande assim, ela não tem agitação suficiente para que o meu material se adapte ao meio que ele está. Então, por exemplo, se eu pegar um gelo e eu colocar ele num copo d'água, ele não toma o formato do copo, ele continua no formato do cubinho de gelo. Então, isso faz o quê? Que a molécula está se agitando, mas não está tão agitada ao ponto de ela tomar a forma daquilo que a contém. Agora, quando eu já injeto um pouquinho mais de energia, ela começa a ficar mais moldável. Então, se eu pegar um copo d'água e colocar agora num prato, ele vai tomar o formato do prato. Isso indica para mim que as moléculas estão mais agitadas, elas estão mais distantes umas das outras, ao ponto de ela se acomodar naquilo que for o que tiver disponível para ela. Agora, eu coloco mais e mais e mais energia até o ponto que ela chega ao estado de vapor. Quando ela chega ao estado de vapor, a distância de uma molécula e outra é tão grande que ela praticamente ocupa qualquer volume e qualquer formato. Então esse é o caso do vapor. Então quando eu pego do sólido, que é o primeiro cara aqui indicado pelo gelinho, passo para o líquido e depois venho para o estado de vapor, eu estou injetando energia, eu estou aumentando a temperatura. Agora quando eu faço o processo inverso, saio do vapor, vou para o líquido e vou para o sólido, eu estou retirando energia, eu estou diminuindo a temperatura, então eu estou
reduzindo a agitação molecular. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Injetei energia, deixo as moléculas mais agitadas. Eu retirei energia, eu deixo as moléculas mais lentas. É só pensar você no calor e no frio. Geralmente quando as pessoas estão no momento de calor, elas estão agitadas, elas estão vivas, elas estão querendo fazer coisas. No frio, ninguém está muito afim de fazer as coisas. Você quer ficar quieto no seu canto, com um cobertor, um chocolate quente, alguma coisa desse tipo. É essa a ideia. A molécula ela traduz essa informação, só que num nível microscópico. Então, por exemplo, vocês vão ver lá com o professor Lucas que, quando vocês forem ver a parte de calor na física, que a temperatura nada mais é do que uma medida do que está acontecendo no microscópico, naquilo que eu não enxergo. Só que eu consegui traduzir essa coisa microscópica, porque afinal ver as moléculas agitando é algo que eu não consigo a olho nu, mas pela temperatura, beleza, eu tenho um reflexo do que está acontecendo ali. Então, isso é uma informação interessante. A temperatura, apesar de ser uma coisa aparentemente muito simples, ela nada mais é do que uma medida indireta, porque eu não estou olhando diretamente para as moléculas, de como que essas moléculas estão. Se elas estão muito agitadas ou se elas estão pouco agitadas. Então, isso é bem legal de a gente ter em mente. Quando, então, primeira passada de estado físico, eu saio aqui da água sólida, por exemplo, cadê aqui? Opa, ponteira, água sólida, e vou para água líquida. Primeira passagem de estado líquido, ele passa do sólido para o líquido. Isso é a tão famosa fusão que nós já conversamos. Então, quando alguma coisa está sofrendo um processo de fusão, significa que ela passa do sólido para o líquido. Continuei a aquecer aquele meu negócio. Aí ele passa do líquido para o vapor. Então isso é a vaporização. E aqui muito cuidado, não é evaporação, é vaporização. O evaporar vai surgir daqui a pouco, mas agora é vaporizar. Isso aqui é extremamente importante. Então vaporizar é sair do líquido pro vapor, ou até pro gás, vai depender da situação, daqui a pouco a gente vai ver a história do gás. Por que não aparece ebulição aqui? Ebulição também vai vir daqui a pouquinho. A gente vai ver que os termos eles são parecidos aos seus significados, mas são palavras bem diferentes umas das outras. Agora pensa o inverso. Eu estou cozinhando, por exemplo, na hora do almoço. Coloquei a tampa na panela. Quando eu tiro a tampa, forma aquelas gotas de água na tampa. O que significa? O vapor que foi criado, quando alcançou a tampa que está fria, parte do calor que ele tinha, ele teve que ceder para a tampa que estava fria. Então ele perdeu energia, então ele saiu do vapor para o líquido. Isso é a condensação. Então condensar é exatamente isso. É eu sair do estado de vapor e ir para o estado líquido. Então toda vez que alguma coisa condensou, é exatamente isso que ele está me dizendo. Algo perdeu calor para o meio e aí saiu do estado de vapor para o estado líquido. Aí beleza, coloquei o meu negócio que eu fiz, digamos que eu fiz uma sopa, alguma coisa, resolvi congelar para durar mais tempo. O que vai acontecer? A geladeira vai continuar tirando energia daquilo que eu fiz, até que vai chegar um ponto de algo que era líquido tornar-se sólido. Então isso é a solidificação. Termos bastante importantes que a gente vai ver. Um caso bem interessante aqui, e a gente também conversar sobre a condensação, voltando um pouquinho, quando eu falo que o vapor ele torna-se líquido, eu chamo isso de condensação. Agora, quando um gás se torna líquido, eu falo que é liquefação. Por isso que existe o termo GLP, gás liquefeito de petróleo. Por quê? É um gás que tornou-se líquido. Então, o botijão que eu compro, lá dentro tem líquido, que sob alta pressão, ele faz essa mudança de estado físico. Mas a questão da pressão a gente vai ver mais pra frente. Então, o que aconteceu? Como era um gás que voltou a ficar líquido, isso a gente fala que é uma liquefação. Quando é o vapor que torna-se líquido, a gente fala que é uma condensação. E para finalizar, quando o sólido vai direto para o vapor, não passando pelo líquido, ou o vapor ou o gás vai direto para o sólido, também não passando pelo líquido, ele pula essa etapa, a gente chama isso aqui de sublimação. O bom e velho exemplo da naftalina.
aquela paradinha branquinha que parece uma balinha, que quando criança todo mundo já quis experimentar aquele negócio. Mal sabia a gente que quase ia morrer se consumisse aquele trem. Quando a gente coloca aquilo lá no armário, no guarda-roupa, para nenhum bicho ir na sua roupa, o que acontece? Com o aumento da temperatura, a naftalina apresenta essa característica. Ela sai direto do estado sólido e vai para o vapor sem passar pelo líquido. Então, nas condições de pressão que a gente tem aqui de um ATM e a temperatura que a gente trabalha, eu não consigo fazer a naftalina ficar líquida. Ela vai direto para o estado de vapor. Agora, se talvez eu alterar a pressão, aí pode ser que eu consiga ela ficar líquida. Mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Como são muitos termos, para quem às vezes tem dificuldade, que são talvez o vaporização, o solidificação seja mais fácil de lembrar. Agora tem nomes que a gente não usa no dia a dia. Quem que usa sublimação no dia a dia? Não é um nome comum. Então o que eu fiz? Eu coloquei um slidezinho aqui com esses termos para vocês lerem depois, para poder... por que era mesmo aquele negócio que aquele cara falou? Tá aqui bonitinho, escrito no jeito para não ter problema. Então aqui tem a fusão, que nós conversamos, o que é. Tem a solidificação, que também nós conversamos, tá ali detalhadinho o que é. A vaporização, que também nós conversamos, e aqui começam a aparecer 3 termos que a gente não conversou, e aí também a importância desse slide, que é a evaporação, a ebulição e a calefação. Então vamos lá. Vaporizar, como a gente viu anteriormente, é a passagem do líquido para o gasoso, que aí no caso gasoso é uma forma geral de se falar, que inclui o vapor da história também. Então quando eu pego o líquido e faço ele virar vapor, ou pego o líquido e faço ele virar gás, isso é vaporizar. Só que isso é simplesmente fazer uma coisa virar outra. Eu não estou detalhando para você como é que isso acontece. Eu só cheguei e falei, o líquido virou gás. Isso é vaporizar. Agora, quando eu tenho uma noção do tempo que demorou para isso acontecer, aí a conversa muda. Então, dentro do vaporizar, ainda existe lá dentro o evaporar, que é o termo que a gente está mais acostumado, a ebulição e a calefação. Então, vou pegar exemplos para facilitar lembrar o que é. Evaporar é quando você coloca a roupa no varal. É aquela vaporização bem devagar que você mal percebe que ela está acontecendo. Então, a evaporação é um processo bastante lento e acontece vagarosamente. Por quê? Por causa que sempre quem vai fazer a mudança de estado físico é sempre de início as moléculas que estão na superfície. Depois que as de baixo vão sofrer esse processo. Por isso que é devagar. Então vai a primeira camada de moléculas de água, evapora. Aí vai a segunda, aí vai a terceira, a quarta e assim por diante. Por isso que o negócio é extremamente lento. E por isso que você não consegue perceber tão bem que isso está acontecendo. Agora, a ebulição é colocar água para o café. Então você vai fazer o café de manhã. Se caso você não use uma cafeteira, que faça o mais tradicional, que é colocar numa vasilhinha, colocar água para depois passar a água no pó de café, você vai colocar a água para ferver. Na hora que ela ferve, ela começa a criar aquelas bolhas. Você está vendo a vaporização acontecer. Então, ebulição é o tão famoso que a gente usa no nosso dia a dia, o ferver. Ferver é justamente ebulir. Ebulição, então, é isso. Ela é um procedimento mais rápido e muito mais vigoroso. Você percebe ele acontecendo. As bolhas estão ali saltando, faz barulho. Então você olha, beleza, o negócio está entrando em ebulição, ele está fervendo. E o calefação? Pensa naquele período que a gente podia aglomerar, fazer aquele encontro de domingo, aquele bife na chapa. A chapa quente pra caramba. Quando você pega, sei lá, você tá com a mão molhada, que você limpou a mão pra fazer uma coisa ou outra, e você dá aquela sacudida na mão, que a gota d'água cai na chapa, ela mal encostou, ela já some. Aquilo é calefação. Então está calefando. É a passagem extremamente rápida do estado líquido pro gasoso. Então, voltando. Vaporizar apenas passou do líquido pro gasoso. Eu não especifiquei nada. Passou, beleza, acabou. A vaporização lenta, vagarosa, lá da roupa secando no varal, é evaporação.
A vaporização um pouco mais rápida, quando eu estou fervendo algo. Uma água para fazer o café, água para tomar um chimarrão, água para qualquer outra coisa que a pessoa queira fazer, um chá, sei lá, qualquer outra tranqueira, isso é ebulição. Agora, quando eu tô fazendo, por exemplo, tô preparando alguma coisa que tem que ter um metal super quente para poder fazer, e a água cai ali, o tempo ela cair já era. Aquilo é calefação. Então, novamente, dificilmente o Enem ou o vestibular vai te questionar essas definições, mas ele pode usar o termo na questão. Ah, tal situação, não sei o que, aconteceu uma calefação. Se você não sabe o que é calefação, ou não sabe a diferença de calefação para ebulição, por exemplo, pode ser que a questão fique mais difícil de você resolver por você não conhecer o que o termo está querendo te dizer. Às vezes o termo mata a questão só em saber uma palavrinha dessa. Já faz você conseguir concluir algo melhor. E não só em química, assim como também em física. Pode ser que na física o cara, usando esse termo, modifique a forma como você vai pensar na questão. Aí depois vem a liquefação, que eu comentei com vocês, a liquefação e condensação. Lembrando que condensação é do vapor voltando a ficar líquido, e liquefação é muito mais utilizado quando o gás volta a ficar líquido. E por final, a tão famosa sublimação, que é quando algo que é sólido torna-se gasoso ou vapor sem passar pelo líquido. Então é assim que funciona. Por isso que eu deixei esse slidezinho aqui, que tem os termos bonitinhos. Caso surja alguma dúvida, não lembra direito o que é cada coisa, está aqui como consulta para vocês num outro momento. E aí, aqui eu trouxe um outro slide deixando bem mais claro aquela questão da ebulição e da evaporação, porque muitas pessoas confundem isso. Então, tá aqui bonitinho, para caso depois vocês fiquem com dúvida, pode ler tranquilo.